Opa, sejam todos bem-vindos à segunda parte do terceiro episódio do Direito Comunica, o programa de rádio da Sociesc, parceria do curso de Direito com a Comunicação. Eu sou o Lucas, estudante de Direito, e não tô sozinho de novo, tô aqui com... Vini Gonçalves, de novo para alegrar a galera de casa, alegrar a galera do trabalho, falando de uma maneira descontraída, ou tentando falar, né? A gente é chato, né? Falando no direito de uma maneira bem legal, tá? Bem simplória para que todos entendam o nosso linguajar. E, novamente, esse episódio promete. E a gente vai atacar de novo com o tal do Oscar, que a gente até passou o tempo da gravação da outra vez e não deu pra falar de tudo. Então hoje a gente vai vir com mais 2 filmes aí. E não são brincadeira não, hoje a gente vai continuar o debate pra falar do 7 de Chicago e do Judas e o Messias Negro, 2 filmes aí que foram indicados a Oscar, um filme que ganha o ganhador de ator coadjuvante, outro filme já muito conceituado, altos prêmios, 7 de Chicago e Judas e o Messias Negro, que tem até uma ligação ali do tempo histórico, por isso que a gente acabou juntando os dois, e hoje o negócio vai ser bom. E fica até a dúvida no ar, né? A indicação do Oscar seria para 2 protagonistas no filme do Judas e o Messias Negro, ou então os 2 coadjuvantes, né? O spoiler vai vir. Porque, olha, eu vou te dizer, a gente teve 2 atores ali que foram os principais do filme e agiram o tempo todo. Vamos lá. Que, né? Coadjuvantes, porque não dá pra dizer que um é mais importante que o outro. Exatamente. Né? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou começar minha análise aqui falando do Judas e o Messias Negro, o filme que a gente até tava dando uns pitacos aí, com você falando. E o filme Judas e Messias Negro foi dirigido pelo Shaka King. E sim, você não conhece ele porque ele é um diretor extremamente iniciante, se eu não me engano, agora eu posso estar enganado, e já vem no lado do achismo. Eu acho que ele tem só outro longa na carreira dele. Depois ele tem 3 curtas. E no segundo longa ele já foi indicado ao Oscar. De melhor filme. Veja só. Tem talento ou não? Isso. E a produtora, daí vem a lista, produzida pela Macro, pela Participant, Bron Creative e Proximity. E sim, você também não conhece. Que esse é o Oscar das produtoras independentes, das produtoras que se juntaram. As gigantes ficaram pra trás, mas não tanto pra trás, porque quem distribuiu esse filme foi a Warner. As pequenas se juntando com a grande pra dar certo. Tem que ver isso aí. Bom, e sobre o que se trata o filme? Bom, é um filme biográfico, isso não tem como negar, mas é muito interessante a gente ver como a biografia da pessoa, o Fred Hampton, que é o principal participante do filme, mas tem outro participante, como a gente já disse, que acaba fazendo um antagonista ali, meio parceiro. Sim. E é interessante a gente ver como essa biografia que segue tanto a vida do Fred Hampton acaba também sendo a biografia do movimento dos Panteras Negras. Perfeito. Que, por consequência, acaba abrangindo tanto o lado dele como o lado do grupo. Então, pode-se dizer que é uma biografia do grupo e dele. E não só deles, né? Eu acredito que também é uma biografia de um lapso temporal da vida do Bill O'Neill. Eu acho que fala muito, ele foca bastante nesse quesito justamente para dar o enfoque que o filme precisa, né? O filme é doideira, tem tudo para ser muito confuso, mas acaba sendo bem legal de ver. É difícil a gente começar a falar, né, sem dar o spoiler, né? Ficar tomando cuidado para que no desenvolver da nossa conversa a gente chegue numa sequência correta, mas vamos lá. E como a gente já disse, trata os eventos da vida do Fred Hampton junto com o Bill. Isso. E acaba trazendo tanto da ascensão dele no movimento dos Panteras Negras até a morte, já falei, ele morre no final, falei. Não deu? É mais do que eu. Tem dessas. E aonde o filme se passa? Como do outro filme, o 7 de Chicago, o filme se passa na cidade de Chicago, mas é interessante a gente ver que o filme realmente ele aborda as periferias de Chicago. Já ao contrário do outro filme que a gente vai falar logo na sequência, o 7 de Chicago, que é um filme muito mais centrado. Ele se preocupa muito mais em explicar a comunidade de Chicago ali nos final dos anos 60 para 70. Isso.
E foi uma época realmente de que o ativismo mesmo estava muito forte, né? Os próprios Panteras Negras surgiram nessa década de 60, né? Os atos deles chamaram muito a atenção do FBI nessa época. E aí onde o desenrolar do filme começa a ter uma lógica, né? Isso. E como tu falou do ativismo, eu até marquei aqui como ponto importante, que eu acho que é um ponto bem discrepante de um pro outro, e eu acho que talvez a gente consiga até falar mais sobre isso, é que o filme O Sete de Chicago, como a gente já vai falar, é um filme que também trata sobre o ativismo e mostra como essas pessoas de grupos diferentes se juntaram. Isso. Mas o filme Judas e Messias Negro, eu acho que ele deixa bem claro que a comunidade negra participava desses grupos, mas não era a pauta. Sim. Porque a gente vê que, apesar deles terem a voz ativa, apesar deles apoiarem tudo o que estava acontecendo na cidade de Chicago, todas as revoltas e os abusos policiais continuaram acontecendo, e não teve uma volta da sociedade com a comunidade negra. Tu diz não teve uma repercussão positiva da sociedade com o movimento deles? Da mesma maneira que, por exemplo, eles apoiavam os movimentos estudantis, não teve um apoio dos movimentos estudantis a eles. Perfeito. Dos movimentos trabalhistas, não teve um apoio do movimento trabalhista a eles. Eu acho que isso muito se deve à própria cultura da época. Isso. Né? Então, assim, você imagina, como a gente traz muito da cultura dos nossos pais, né? É normal a gente carregar um pouco disso. E dificilmente se muda muita coisa. Então, você veja só, o pessoal dos anos 60, certo? Aquela movimentação, aquele ativismo começou naquela época, mas antes disso, os Estados Unidos ainda estava começando a sair de um período escravocrata, né? Então, eles ainda tinham esse bloqueio, né? Então, a comunidade, os brancos, vamos dizer assim, ainda tinham esse bloqueio com relação aos negros, eu acho. É isso que eu digo, é muito interessante a gente ver que um filme, ele tenta mostrar que todos se juntaram, mas o outro acaba mostrando que realmente são grupos diferentes. São, infelizmente. E cada um tem as suas próprias questões tem os seus interesses. A própria movimentação do FBI, né? Você veja só. Quando o Fred Hampton, que é o presidente dos Panteras Negras, começa a ter um destaque, porque realmente ele é espetacular, né? A oratória dele, quando eu crescer eu quero ser que nem ele. E ele tinha lá seus 20 e poucos anos, né? Ele morreu muito novo, ele morreu com 24, né? 23. E aí você vê só, ele querendo proteger o movimento negro, ele dando suporte para a comunidade de diversas maneiras, começa a criar um destaque nos Estados Unidos, onde os governantes, né, vão lá, dão uma fofocada no FBI e assim, tá com vocês, tomem as atitudes. E aí é onde começa a acontecer todas as atrocidades e toda a engenharia do filme, vamos dizer, né? A gente vai conversar sobre isso. Tá bom, eu tô me empolgando aqui, desculpa. Já vai chegar lá. E daqui a pouco já. A gente já vai entrar no nosso quadro clássico, o lendário, a análise jurídica. Ai. E o primeiro ponto que eu separei aqui é que o filme, ele deixa muito claro que os Panteras Negras não são só um grupo de movimentos civis, eles são um grupo armado, de fato. E são uma milícia que tem o objetivo de se proteger, mas são um grupo armado, são um grupo que tem muito mais do que uma simples questão política. Sim, eles carregam armamento pesado, inclusive o filme mostra isso, né? E não só os Panteras Negros, você vê que as reuniões de grupos negros em Chicago, o armamento é pesadíssimo. A hora que eles vão se encontrar um com o outro, inclusive, como você falou, os Panteras Negras, eles tinham para proteção, mais para proteção, né? Isso. Esse era o intuito que o Fred Hampton queria colocar no grupo. Quando eles vão em reuniões, em outros grupos, eles deixam o armamento no carro para evitar o conflito. Mas realmente eles carregavam armas pesadas. E daí, juridicamente, a gente vê, até, como tu disse, nas ações que o governo toma, como em uma sociedade que as pessoas têm essa liberdade para se proteger, fica fácil definir o que é para atacar e o que é para defender. Eles têm muito delimitado isso já. E daí a gente fica, mas tal pessoa tá usando essas armas, esse grupo, ele quer se defender ou quer atacar outras pessoas? E a gente vê que conforme, por exemplo, a mídia define, talvez
as pessoas pensem isso. Que, tipo, pô, o pessoal vai ver, pô, aquele pessoal tudo armado lá... Estão falando que eles não são boa coisa e não parece mesmo. É isso aí, é a primeira impressão que fica, né? É o tal do etiquetamento que a gente falou no episódio passado. Mas a gente procurar entender qual é o objetivo do grupo. Enfim, não estou dizendo nos dias de hoje, né? Que os dias de hoje fica complicado. Mas entender como funcionava na época, na realidade não era tão fácil. Era mais fácil atacar eles e eliminar eles, né? E agora a gente já entra nesse outro ponto, que é que a gente vê como as ações policiais, principalmente no filme, elas são muito extremas. A gente vê até que talvez, não sei se é uma verdade, mas o filme todo ele é muito fiel historicamente, então eu acredito que seja algo do tipo. Como a polícia de Chicago, talvez não só de Chicago, que tem todas as questões dos estados lá, sim. Tal. A gente vê como elas tinham essa liberdade para investigar da maneira que querem e como querem. Sim, sem dúvida. Se interessava o Estado, né? Porque, querendo ou não, você pode ter certeza que havia uma influência do poder ali, do poder executivo, vamos dizer assim, o poder do Estado, né? Então, se interessava o Estado... a polícia americana tinha total liberdade para agir de acordo com a vontade do Estado. É umas coisas absurdas que eles pegam um cara que acabou de roubar alguma coisa, que é o Bill, e eles acabam colocando ele como infiltrado em um grupo que ele nem pertencia. Justamente. Então, esse aí eu acho que é o ponto-chave do filme, sabe? Eles pegam a fraqueza do Bill O'Neill, quando ele vai tentar roubar um carro, ele é pego, ele é espancado praticamente pela própria polícia. E aí eles encontram uma brecha dizendo assim, ó, Bill, o negócio é o seguinte, você vai tomar 12 meses de cadeia por ter roubado o carro e mais 5 anos por ter falsificado um documento do FBI. E coisa que provavelmente não ia acontecer, mas ele estava dentro do FBI. Então é até interessante uma parte que ele fala assim, pô, mas você foi roubar um bar com o distintivo do FBI, por que você não usou uma arma? Boa, né? Puta, muito bom. E ele fala o seguinte, se o distintivo assusta muito mais, a arma não assusta nada. Então, quer dizer, o FBI na época já existia essa discriminação contra os negros. Então, a hora que chegava, não só o FBI, vamos colocar a polícia americana em geral, a hora que a polícia chegava... Os negros, os grupos negros já todos se esquivavam, né? Ficavam com medo. Então é por isso que ele roubava com o distintivo do FBI, olha só. Sem contar aquela ação no final do filme, né? Que acaba... que é uma invasão e supostamente para prender. Sim. Acabam executando o Fred e a explicação é que teve tiros. Depois eu fui até ver... o final do filme, se batia com a história real, e de fato bate. Que foram disparados 100 e alguns cartuchos e só um não pertencia à polícia. Então a gente vê... É uma abordagem covarde, né? Meu Deus do céu, o armamento que a polícia utilizou lá. Mas era... existia muito da opinião pública também, e é o que a gente falou, né? A cultura americana ainda vinha saindo do período de escravidão, né? A gente hoje ainda vê os noticiários ainda de alguma maneira, bem menos, claro, de que existe essa discriminação ainda. Então imagina na época, década de 60, cara. Então assim, a opinião pública, ela também impulsionava a polícia a agir dessa maneira. Era uma junção de forças ali, vamos dizer. E agora, já acabando que nosso tempo é doido, pontos altos e pontos baixos do filme. Queria destacar alguma coisa? Cara, eu queria destacar o ponto baixo que eu percebi. É que eu queria ver muito mais, assim, do ativismo do Fred Hampton, sabe? Claro, o tempo tem aqui, o tempo do filme tem um limite também, né? É difícil, né? Eu acho que é difícil encaixar tudo num filme só. Ele fala muito da correlação com o Bill e o Fred, né? Mas o Fred era um ativista nato muito legal, cara. Então eu queria ver um pouquinho mais dele, sabe? Dos resultados, né? O resultado das campanhas dele, enfim.
pra não ficar só falando mal do filme aí, né? Já puxando um ponto alto que eu achei, não tem como negar, a atuação do Kaluuya fazendo Fred foi fera. Também Legal. do Bill foi... Também, dos dois. que- O olhar fixo do Fred, cara. Meu caramba, tu já se convence só no olhar dele. Não precisa nem falar muito, né? Aquele olhar de convicção, né? Como eu já disse, a obra muito fidedigna à realidade. Eu, pelo menos, não consegui achar nenhuma discrepância muito absurda, assim, dos fatos que aconteceram na época e dos fatos representados no filme. Então, eu imagino que deve ter dado um trabalho federal pra conseguir juntar tudo isso e botar em uma obra. É verdade, é verdade. A gente ainda, como eu falei, ainda tem resquício hoje, né? Ainda respinga muita coisa hoje em relação à discriminação que existe no país, né? Mas o que não dá pra acreditar é que uma obra dessa mostra o quão escandaloso era a escravidão, o quão injusto era e ainda permanecer ainda em pleno século XXI, né? É isso aí, desse filme era isso. Se vocês quiserem uma obra pra saber como os anos 60 eram na prática, nos Estados Unidos pelo menos, Judas e Messias Negro, essa é a obra. Muito bom. E Bom. agora, já indo pro nosso próximo filme, a gente vai falar do quê? Vamos falar do 7 de Chicago. The Aquele- Chicago 7. Já diria nosso professor Albano. Aqui. Vamos lá, o negócio é o seguinte. Os 7 de Chicago, eles vão focar no julgamento dos ativistas mais famosos da história dos Estados Unidos, que durou mais ou menos 6 meses. Quando a gente vê, a gente que é do direito menos, a gente acha um absurdo, mas lá essas coisas até que não são tão absurdas, né? Tem todo o lance do júri. Mas esse mesmo, ele tirou toda a atenção da sociedade, né? Virou um julgamento público que a sociedade, inclusive, estava dando seus pitacos, né? Então a mensagem que o filme passa é muito clara, né? A importância do julgamento, mas é especialmente sobre as pessoas que promoveram aquilo, né? Ativistas de diversos grupos, né? Que chegaram naquilo lá. Então, depois de posicionar as peças e deixar tudo pronto para o confronto, o tempo avança e vai direto para o julgamento. Ponto alto do filme. E eu nem te deixei falar do diretor do filme, né? Nada, né? Cara, eu te confesso que Eu também não lembro a minha dele. pesquisa sobre a direção do filme foi meio rasa, mas eu não lembro o nome do diretor, mas é um diretor de um currículo muito parecido, assim. É bem parecido, é um diretor novo. Já vou te Isso. dizer aqui, cara. Não vou te dizer. Não vou te dizer. Não. Sorkin. Enfim, vamos pôr o que interessa. Então é o seguinte, o filme também passa na cidade de Chicago, na década de 60 também. E alguns pontos importantes que a gente vai destacar para a gente ser um pouco mais breve aqui é que a obra se preocupa muito em mostrar um individualismo de cada líder civil representado naquele julgamento, né? Além da aulinha básica de história, o diretor, lembrei aqui, eu tenho anotado, Aaron Sorkin, nos mostra que em muitas vezes um julgamento pode ser bastante injusto e contaminado por fatores externos, do racismo estrutural e inclinações políticas de seus personagens. Então cada grupo tinha uma peculiaridade, uma maneira de agir, desde os mais radicais até aqueles que tinham uma abordagem mais pacífica, né? Então, contextualizando o julgamento, tá? Chegando no cenário principal do filme, que tem uma mescla de ironia com drama, Isso. né? Tem o cômico, né? Chega Também. bem presente. O julgamento não teve nada de imparcial. O juiz, o Julius Hoffman, parecia mais um acusador. Qualquer questionamento da defesa era motivo pro autor da pergunta fosse acusado pelo juiz por desacato, né? Então, um dos fundadores do grupo Pantera Negra, que participava aí também, que era o Bob Seale, né? Ficou preso durante todo o processo e muitas vezes, de maneira absurda, uma demonstração de racismo mesmo, ele foi algemado durante a sessão do júri.
A gente vai chegar em mais detalhes além do algemado, né? Então, o Bob Seale ainda passou todo o procedimento sem assistência do advogado, porque o advogado estava doente. Muito interessante isso, né? Putz, cara, até a gente começa a olhar a primeira impressão do filme quando ele diz que o advogado estava doente, parece que ele não tinha advogado, né? Isso. E aí, putz, num olhar até de alguma maneira discriminatório, você, pô, por que eu tô olhando para ele e tô achando que ele tá mentindo, né? Então, é mais ou menos o que o filme vai direcionando, né? E ele foi ignorado pelo magistrado todas as vezes que abordava essa questão, né? E isso aí, querendo ou não, no direito é um atentado... Eu mesmo vendo o filme, eu imaginei assim, putz, vai chegar um momento que ele vai tirar o cara porque ele não tem advogado. E não chegou esse momento, Não. ele continuou sem advogado. Continua. Então essa demonstração aí do juiz é um atentado ao devido processo legal, né? Isso aí é um direito próprio no caso do réu, né? Então, em determinado momento, os advogados 7 de Chicago fizeram um esforço ferrenho para provar o absurdo das acusações naquele júri, né? Em um último esforço de provar a inocência dos clientes, eles foram até um antigo procurador-geral da República, que é um tal de Ramsey Clark, que deu o depoimento de testemunha. E absurdamente, a presença do júri, sem a presença do júri, né? Porque o juiz decidiu que os jurados não podiam ter o conhecimento das informações prestadas, né? E aí tem um adendo, cara, que eu fiz, porque a gente tem que trocar figurinha com o direito também. Um adendo que eu peguei, que eu andei pesquisando, é que é o seguinte: o Ministério Público americano, ele é diferente do brasileiro, tá? O Ministério Público no Brasil, ele não é vinculado a nenhum poder. Ele é autônomo. Então existe dentro do Ministério Público uma votação que elege 3 candidatos, tá, a procuradores gerais, e um desses é escolhido pelo governador, né? Mas sem vínculo nenhum. Já um procurador-geral nos Estados Unidos, que é chefe do Ministério Público em âmbito geral, ele é como se fosse um ministro da Justiça. Ele absolutamente é subordinado pelo presidente da República. Então, querendo ou não, é um cargo político. Então, olha só a situação nesse julgamento, tá? O promotor, em determinado momento, diz que aquela lei que o Ministério Público queria não se encaixaria para aquela acusação, né? Que poderia dar uma repercussão negativa muito grande. No entanto, o procurador diz: eu não te chamei aqui para isso. Eu quero muito mais do que isso, né? Então, já tinha o poder do Estado em cima desse julgamento. E o procurador que foi dar o depoimento, que no caso o juiz negou que ele fosse ouvido pelos jurados, ele havia negado, porque ele viu um monte de irregularidade nisso aí. Então ele negou representar o Estado naquele momento. E aí, o que acontece? Geralmente, quando vai trocar de cargo, o procurador-geral, ele pede demissão do cargo, porque vamos dizer assim, cargo político, não, tô pedindo demissão, tô saindo numa boa e tal, obrigado, um abraço. E nesse caso não, ele foi demitido. E aí, por isso da revolta dele em ter que ir lá depor, né, a favor dos 7 de Chicago. Inclusive, o advogado dos 7 de Chicago sacou muito bem isso. Mas por que ele pediu demissão? Porque ele não pediu demissão, aliás, né? Opa, alguma coisa tem. E aí ele sacou e pegou essa bala na agulha. Então, cara, esse aí é um ponto chave também no julgamento envolvido o direito, tá? E aí eu vou trazer aqui pra gente ser mais breve, porque o nosso tempo é curto, tá? Algumas curiosidades do julgamento. Bem. Que aí, pô, isso aí é bem atrativo, cara. Então, assim, claro, a gente convida todos pra assistir o filme, porque é muito legal, cara. É muito bom, tá? É um filme bem leve, não é um filme pesado, tá? Porque ele mistura... Surpreendentemente, né? Que é um filme que se passa totalmente dentro de um tribunal. Isso! E assim, de uma maneira descontraída, né? Não é... Cara, é muito legal, enfim, né? Então, assim, a gente vai dar uns pitacos aqui de como é que funciona o filme, e das curiosidades o pessoal já vai imaginar mais ou menos. Por exemplo, a gente falou que o julgamento durou 6 meses. Na realidade, esse julgamento durou mesmo todo esse tempo? A resposta é sim.
O julgamento teve uma repercussão pública e durou quase 5 meses, de setembro de 69 a fevereiro de 70. Era praticamente a gente conseguia ver que eles... Até quando eles resolveram escolher, porque eles foram a julgamento pelas manifestações que eles fizeram na Convenção Democrata, eles escolheram justamente os líderes de cada grupo, ou pessoas que se destacavam. Isso. Então a gente conseguia ver que eram bem mártires e o governo estava querendo passar realmente uma mensagem para quem estava lá fora. Assim, que os ativistas, eles eram vistos como, vamos dizer assim, uns vagabundos. Uma palavra bem esdrúxula mesmo, os vagabundos. Eles só queriam fazer bagunça e, enfim. E aí, de novo, vem a tal da cultura da época, né? O pessoal ainda queria viver pacificamente, sem que ninguém desse pitaco em nada, não fosse contra nada, para que não surgisse nenhuma revolução, enfim. Essa era a cultura das pessoas na época. E as pessoas também, o público estava meio contra. Porque o que se passava na época é que eles eram as ovelhas negras. Eles eram o que causavam a balbúrdia em Chicago. Então tem muito disso aí. Eles foram, meu Deus do céu, uma sacanagem tremenda. Aí, os policiais realmente foram culpados pela violência do conflito, como o filme diz? E a resposta também é sim. Só que... claro, policiais despreparados, reagiram de forma covarde também, desproporcional, e sobrou até para jornalista na época. Tem uns vídeos da época, né? Isso. Eles brigam numa praça. Mas é verdade também que os militantes também reagiram de forma forte, e isso o filme não mostra, né? Ele mostra a reação, vamos dizer assim, o bate e o rebate, toda ação tem uma reação, isso, né? Mas antes disso, os militantes também reagiram, também tiveram uma reação forte também. Outra coisa que chama demais a atenção, que também é um dos enfoques principais do filme, é o Bob Seale. O tratamento que ele recebeu no julgamento. Ele realmente recebeu aquilo? Pior. Foi pior. Se não tivesse acontecido de fato, a gente ia achar que eles estavam aumentando no filme para dar um impacto maior no filme, né? Mas não, isso aconteceu mesmo. O único negro entre os acusados, ele permaneceu amarrado e amordaçado na sala do tribunal por insubordinação. Olha só, cara. Que ele tomou essa atitude depois de ter negado repetidas vezes o direito ao advogado de defesa, né? O juiz negou a ele, né? E aí ele se revoltou, né? Mas apesar de ter um advogado na sala, que era o advogado 7 Chicago, ele não aceitava ser representado porque ele era branco, né? Então ainda existia de alguma maneira, tem a própria discriminação dentro do movimento negro. E um detalhe adicional: Bob Seale, dos Panteras Negras, não estava presente nos eventos pelos quais o conjunto de réus estava sendo julgado. São 5 horas de Chicago, se não me engano. Ele não estava lá, cara. Meu, que incompetência, cara. E incompetência ou então vai que, vamos dizer assim, era do gosto deles não, que o Bob Seale... Você não aproveitar que fizeram um monte de escândalo, um monte de grupo, vão chamar aquele lá também. Vale lembrar aqui também que o episódio também foi na década de 60. E de novo vem a questão da cultura que a gente chamou a atenção, né? O juiz apresentava ter uns 70 anos. Uhum. Então, olha só, ele é nascido antes de 1900. A cultura escravocrata estava muito forte lá. Então, era do jeito que ele queria. Ele era inquisitório pra caramba. Vamos para mais uma curiosidade. Nem tudo foi cômico, como a gente falou, né? A gente precisa destacar que houve o cerceamento de expressão, distorção da justiça, abuso de força armada, enfim, não são piadas. Os 7 de Chicago vão além, né? Pelo fato de a democracia ter se demonstrado tão frágil em 69, 5 décadas depois, a gente ainda sofre frustrações, né? A gente vê ainda isso acontecer.
Não diretamente, não precisamente como aconteceu lá, mas a gente vê alguns escândalos, né? Então, o racismo declarado e ativo, a repressão e criminalização, né, da expressão pública, armadilhas políticas, jurídicas, na coação de desafetos, bom, aquilo que o filme reconstitui é o que se repete hoje no noticiário, né? Eu tenho uma outra curiosidade aqui, que é em relação aos desacatos. A gente já tá quase no tempo limite, cara. Pra gente acabar aqui. Houveram vários desacatos, né? Me chuta um número alto. Pra gente dar uma brincadinha rapidinha aqui. Acho que eu vi esse número. Tu viu? Acho que eu vi, mas agora eu não lembro. Vamos de 70. Coloca mais 105 aí. 175 acusações individuais de desacato pelo juiz Julius Hoffmann. Cara, todas as vezes que o réu retrucava alguma declaração no tribunal, ele era acusado de desacato, né? E o advogado do SED de Chicago, inclusive, foi condenado a 4 anos de prisão por chamar o juiz de Sr. Hoffmann em vez de Vossa Excelência. Sim, 4 anos. Aí depois, outra condenação. O ativista, o Tom Hayden, né, ele recebeu 1 ano por protestar contra o tratamento desumano que o Bob Seale estava recebendo. E outro, Abe Hoffman, pegou 8 meses por rir no tribunal. Inclusive, nas diversas piadas feitas no tribunal pelos réus presentes no filme, são tudo verdade. Tudo começa já no início do julgamento, na apresentação das partes. Quando o Abe Hoffman é apresentado, que o Abe Hoffman era um ativista e o juiz era Julius Hoffmann. E o juiz fala assim, ó, só quero deixar claro pra todo mundo que eu não tenho nenhum grau de parentesco com o Abe Hoffman. Aí o Abe fala assim, pai, não faz isso. Cara, não dá pra acreditar que isso tudo é verdade. Cara, muito bom. E aí, vamos ver, tem outra cena icônica que o Abe Hoffman e o Jerry Rubin, que eles faziam parte do mesmo grupo, eles vestiram a túnica de juiz. E aí, a hora que o juiz chegou e falou, não, pode tirar isso já. Eles tiraram, tava com a roupa da polícia por baixo. Então, aí depois eles liam poesias, cantavam Hare Krishna. O Abe Hoffman chamava o Julius de Julie. Cara, o filme é muito legal. Muito legal. Pondo fim já a essa conversa, queria destacar algum ponto alto do filme que tu gostou? Eu queria destacar justamente essa parte descontraída do filme, né? Que de alguma maneira ele não fica chato pelo fato de se passar um tribunal, né? Claro, sem deixar de lembrar de todo o significado do filme, né? Das inquisições do juiz, enfim, querendo ou não, de alguma maneira ainda aparece isso hoje, né? Tem crítica? Olha, existiram algumas pequenas distorções, mas não mudaram a sequência do filme, pelo que eu vi, tá? Mas não dá pra levar como crítica, cara. Porque, foi um filme muito leve, assim, sabe? Foi um filme bem atrativo. E era difícil ser leve com essa temática aí. Difícil, cara. Difícil mesmo. E, assim, é o significado total do filme no final faz a gente repensar um pouco sobre os grupos ativistas, né? Porque a gente não procura saber qual que é a essência deles, o objetivo do movimento deles, enfim, a gente simplesmente discrimina e taxa de uma vez. Isso ainda a gente carrega muito ainda de lá pra cá. É isso aí, da nossa parte era isso. Terminamos por hoje. Siga a gente, Direito Comunica no YouTube, Direito Comunica no Instagram, siga a Web Rádio Joinville. A gente tá no Spotify, tamo no SoundCloud, a gente tá em tudo quanto é lugar. Se tu não ir atrás é porque tu não quer. Onipresente. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.